Vamos aprender hoje a fazer um bolo. Bota aqui pra gente ver esse aro aqui de 30 centímetros, quase 10 centímetros de altura. Esse aqui de 20 centímetros, quase 12 de altura. Você vê aí, olha, a diferença de um pro outro. Tá? Vamos lá? Aqui, a cliente disse assim pra mim: poxa, Kelly, eu queria um bolo rápido, prático, que financeiramente me custasse um dinheiro bem mais acessível. Eu disse: olha, a gente pode fazer o bolo de caixa ou de pacotinho, que isso aí é quase a mesma coisa, o mesmo sabor. Importante é como você vai fazer, da maneira que você vai fazer, para esse bolo ficar muito gostoso, muito saboroso. E você vai ver o decorrer da montagem dele, o passo a passo, e você vai ver quão grande ele vai ficar e quão saboroso ele vai ficar. Aqui é a quantidade de ovos que pede cada receita. Esse aqui de chocolate, olha, eu comprei da Dona Benta, mas você pode escolher a marca que você quiser. De chocolate, aí o que eu fiz, da mesma marca, de chocolate com avelã. Um pacote de avelã e 2 pacotes de chocolate, para fazer o bolo de chocolate com recheio de pedaços de chocolate. Aqui, que é esse bolo aqui desse aro grande aqui. Aí vamos fazer esse bolo menor aqui, que é de coco, todo ele de coco. 3 pacotes, por quê? 2 pacotes vai nessa embalagem aqui e 1 pacote vai pra gente fazer o cupcake. E aí, um chantilly desse Amélia dá pra fazer toda a quantidade da cobertura do bolo, tanto o recheio quanto a cobertura. Porque esse aqui vai ser de coco, com leite condensado, coco seco, natural, não é aquele coco seco que a gente compra embalado. Tá na geladeira. Na manhã ou mais tarde eu vou quebrar o coco, ralar tudo direitinho para fazer o recheio e montar esse bolo todo ele de coco. Usar o leite líquido, 2 embalagens, 2 litros de leite líquido para fazer o bolo e para molhar o bolo. O que é interessante é a margarina ou a manteiga, porque tem que ser a partir de 70 lipídios para esse bolo ficar mais macio, saboroso, bem fofinho. E o que eu acrescento um pouco de fermento para ficar bem fofinho. Aqui a parte de chantilly que a gente vai usar margarina e as cores que a gente vai usar para fazer esse bolo. O verde, é um tom de verde, mas a gente vai usar um pouquinho do marrom para ficar 2 tons de verde. E o amarelo para fazer o miolo da florzinha, que vocês vão ver na hora que eu for confeitar esse bolo. E é isso. Agora a gente vai fazer o passo a passo, como bater esse bolo, preparar ele, como já está untado aqui a forma. E daqui logo mais, quando ele esfriar, daqui a algumas horas, a gente vai rechear esse bolo. A gente vai ver a outra parte bem interessante como montar. Ah, eu preciso dizer sobre a cereja, né? Cereja do bolo, é o principal, eu ia me esquecendo, tá bom? Agora a gente vai botar as embalagens dentro da vasilha aqui, alguns de bol, eu digo vasilha, aqui no Pará. Olha, nós estamos na semana da COP30. Muitos estão reclamando, outros estão dizendo coisas boas. Eu só falo coisa boa do meu estado. Já viajei, já morei em outros estados. Coisas maravilhosas também tem de outros estados. Mas é bom, filho pródigo, voltar para casa, morar na sua terrinha, onde você nasceu, cresceu. Conheci outros lugares, foi muito bom, muito aprendizado. Um pouco do meu conhecimento também foi de alguns dos lugares que eu passei. Aqui a gente vai botar margarina, tá? 6, 7, 8. Olha essa tão cheia, tá? 9, porque ela tem 70 lipídios. Ela é maravilhosa, deixa o bolo excelente. Vamos fechar aqui para deixar tudo, né, organizado. Vamos botar aqui um pouco. Esse aqui é de sabor de coco. Um pouco do leite líquido. Aqui dá para fazer esse bolo desse aro aqui. Vai ficar quase em cima, cheio. Vai ficar quase a altura dele. E mais os
cupcake que já tá aqui no forno. Qual é a diferença dessa massa para essa aqui? É que eu vou bater, vou preencher as forminhas dos cupcake. Depois eu vou botar um pouco de fermento para acrescentar aqui para essa massa ficar mais suave, mais fofinha, ok? Vou pegar aqui a minha batedeira aqui, portátil. Vamos lá? Já preencheu aqui as forminhas de cupcake. Agora a gente vai botar uma porção de fermento. É como se fosse uma tampinha, né? Só mesmo para ajudar a ficar mais fofinho. Uma batida leve, só para misturar. Aqui. Agora a gente vai colocar na forma. Vamos levar ao forno. Olha aqui como você já vê a bolha do fermento. Me dá essa outra espátula aí, Jamile, por favor. Toma. O certo, eu aprendi a não bater. Cozinheira, doceira, não bater na forma. Na panela. Mas a gente tem uns costumes assim que a gente não consegue deixar. Esse aqui é sabor de coco, tá? Boa noite. Eu tive que esperar assar a massa do cupcake e sair o bolo de coco do forno. Quando sair, a gente vai colocar a massa de chocolate. Olha, essa aqui é de chocolate, né? Só chocolate. Tem uma diferença de cor, gente, de chocolate. Aqui, ó, aqui é só chocolate. Aqui, provavelmente, é 50% de chocolate, né? E esse aqui, olha a cor desse aqui. Olha a diferença. 70, 80, até 100% de chocolate, olha. A diferença de cor. E tem a densidade de açúcar também. Tem diferença entre um e o outro. Então, quando eu intercalo, vai ficar bem escurinha a cor da massa e não vai ficar doce. Muito doce não vai ficar. Vai ficar excelente. Os ovos. 9 ovos, que cada embalagem é 3 ovos, né? A margarina. 70 lipídios, qualquer marca que você queira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, só margarina. Ainda dá pra fazer 2 massas ou uma massa dessa aí. Olha, o que nós estamos fazendo? Um bolo de coco, 9 cupcake, mais um bolo de chocolate do tamanho desse aro aqui de 30 centímetros. Quer dizer, ele vai ficar em torno de uns 35 centímetros. Ele pronto, o bolo. Vamos lá? Deixa eu botar o leite. Eu vou mostrar pra vocês que o meu cupcake, eu não botei o fermento, eu não acrescentei o fermento e derramou, gente. Eu tive que trabalhar com ele quente para desenformar, para ele ficar no ponto certo e redondinho e bonitinho, né? Para entregar para cliente. Aí vamos ficar com a massa. O fermento e vai tirar o bolo que tá no forno lá, o de coco, para colocar o de chocolate. Opa! Acidente! Sempre acontece isso na cozinha. Vamos lá? Só. Vamos colocar aqui. O bolo tá estourando lá. Vamos colocar.
sempre coloca em círculo, tá, gente? Quando a forma for muito redonda, quadrada, vai colocando pelas laterais. Para esse bolo ficar bem certinho na forma. E também tem o forno também, né? Esse forno ele tem que estar ajustado lá a grelha, o bolo não sair torto. Ah, mas é bolo de caixa, não é a mesma coisa. Bolo de pacote, gente, fica uma delícia. Eu já fiz bolo. Claro que a cliente sabe o que ela tá levando. Olha, bom dia. Passamos algumas horas, já fizemos o bolo. Deixamos a massa esfriar bem, descansar, né? Porque alguns dizem que tem que só esfriar, ela tem que estabilizar a textura dela, para ela ficar tudo ok, pra gente trabalhar. Aqui eu fiz o brigadeiro de coco, né? Eu ralei o coco, ó. Você pode ver que ele não é artificial, aquele coco já que a gente compra em saquinho, coco mesmo. Aqui é o chantilly, eu usei 1,5 copo de chantilly, uma medida de 1,5 copo. Aqui é a ganache de chocolate, já tá friazinha, eu botei creme de leite, fica bem líquida. Agora eu vou misturar e colocar o chocolate em pedaços, pra gente trabalhar com esse bolo de chocolate que está aqui, tá? Depois a gente vai trabalhar com o de coco, deixando esfriar o brigadeiro de coco. Olha aí como ele tá maciozinho, ó. Já molhei, vou molhar mais um pouco. Agora esse é o de coco, que a gente vai trabalhar, rechear. O de chocolate já recheei. Já tá tudo, já tá na geladeira, para ele ficar bem macio, bem fofinho, né? Bem suculento, para apurar o leite. Porque eu botei só o leite líquido, eu não fiz tipo um Nescau, né? Faz com leite líquido, bota achocolatado e bota um pouquinho de margarina para molhar esse bolo. Para ele não ficar muito doce, ficar um sabor mais agradável, porque o chocolate é ao leite, não foi meio amargo. Então, para equilibrar a doçura. Aí agora a gente vai trabalhar com o de coco. Agora a gente tá recheando os cupcake com o brigadeiro de coco. Para não ficar só aquele bolo com chantilly, né? Tem que ter um recheio, uma coisa gostosa pra gente comer. Na realidade, a cliente comer, né? Mas quando eu faço dessa mesma forma aqui com recheio. Faço um buraquinho. Agora a gente vai preencher o bolo com o bico. Vamos escolher um bico fácil de trabalhar e econômico para render o chantilly, para trabalhar com esse bolo e os cupcake e o bolo que já está ali esperando de coco. Acabei de terminar o trabalho com os bolos, o qual eu expliquei para vocês, ensinei para vocês. Eu usei o bico 1M da Wilton e 112 da Mago e essas duas espátulas para fazer esse bolo aqui de coco e esse aqui, aquele de chocolate que eu falei para vocês da Dona Benta e os cupcake. Obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite, até mais.